Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras Ministras, Senhores Ministros, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. A avaliação que hoje aqui fazemos não é apenas do programa do 20º Governo Constitucional, é também do processo político que levou à investidura deste Governo. E tal avaliação só pode levar a uma conclusão, a conclusão de que vivemos um tempo estranho. Um tempo em que a vontade, a razão e a prática democráticas são subjugadas a experimentalismos partidários. Um tempo em que alguém quer que o bizarro passe a normal e o anómalo passe a ser natural. Para nós não faz sentido tal conjugação de ideias e por nós não alinharemos nesses princípios. Porque o programa que aqui discutimos é um programa que os cidadãos portugueses não sufragaram, porque é o programa de um governo que os portugueses não escolheram e porque a realidade indesmentível é só uma. No passado dia 4 de outubro, os portugueses escolheram livre e democraticamente um vencedor e uma solução governativa clara que foi derrubada neste Parlamento pela coligação socialista e comunista que agora suporta este 20º Governo Constitucional. Nesse dia 4 de outubro, os portugueses disseram muito claramente qual era o projeto que desejavam para o país. O projeto governativo que lhes foi proposto pelo PSD e pelo CDS. E nessa noite sufragaram claramente não só uma proposta para o futuro, como subscreveram o caminho que nos trouxe até aqui. Um caminho em cujo percurso muitos quiseram colocar obstáculos, mas que por mérito dos portugueses foi corrido com sucesso. Um caminho que nos devolveu o prestígio perdido e o respeito dos nossos parceiros internacionais e europeus. Um caminho que nessa noite recebeu a derradeira avaliação política e aquela que mais importa, a avaliação dos portugueses que votaram para que o caminho continuasse e que dessa forma inequívoca recusaram voltar atrás. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Deputados, nenhum de nós ignora que o caminho seguido foi difícil. Diria mesmo que foi muito difícil. E ninguém esconde que foram precisos, desde 2011, enormes sacrifícios para vencer as dificuldades. Mas também ninguém esquece, e sublinho, ninguém esquece, que o respeito por esse esforço passado impõe aos governantes especiais responsabilidades no presente e no futuro. Por isso somos claros, desde logo numa primeira exigência, a de que não se volte atrás e se respeite o trabalho e o sentido de entrega que os portugueses colocaram na recuperação de Portugal. Porque, mais do que tudo, os portugueses não merecem que a recompensa por ultrapassarmos as dificuldades seja o regresso da instabilidade, da incerteza e do devaneio incalculado. Pelo contrário, o que os portugueses querem e o que os portugueses merecem é que se dê continuidade ao trabalho que vinha sendo feito, pois é assim que se garante a manutenção do rumo de crescimento económico e de recuperação social de Portugal. Mas hoje, e poucas semanas após as eleições, o cenário é outro. Insisto, é um cenário atípico, anormal e bizarro. Um cenário que tememos que faça Portugal regressar a 2011, destruindo o esforço de recuperação que o país já realizou. O país que deixámos em 2015 não é o país que encontramos em junho de 2011. Por isso importa registar e recordar para a memória futura 4 dados importantes, a saber, recebemos o país com um déficit de 11% e entregamos o país com um déficit de 3%. Recebemos o país com recessão e entregamos o país com a economia a crescer homologamente há vários trimestres. Recebemos um país incapaz de se financiar, sem acesso a crédito e entregamos um país com taxas de juros historicamente baixas. Recebemos o país com um desemprego galopante e entregamos o país com o desemprego a diminuir desde janeiro de 2013. Por fim, recordamos ainda que recebemos um país com as pensões mínimas sociais e rurais e o salário mínimo nacional congelados. E foi o governo PSD-CDS que, em sede de concertação social e no âmbito de um profundo e profícuo diálogo social, promoveu o descongelamento e a atualização desses rendimentos.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Deputados, muitas têm sido as tentativas esforçadas de alguns dirigentes da frente que apoia este Governo Socialista e Comunista para torcer a realidade e tentar, como é aliás seu timbre, reescrever a história, pretendendo apagar os factos que acabei de elencar. E ainda tentam esboçar umas inventonas que possam servir no futuro de desculpa aos seus falhanços. A tais tentativas despoderadas para distorcer a realidade e lançar a confusão na opinião pública, responderemos com moderação e pedagogia. E a essa atitude pedagógica juntaremos uma postura de oposição responsável e exigente na vigilância dos caminhos que agora este Governo Socialista e Comunista pretende trilhar. Fiéis, como sempre, ao critério que conduz a nossa ação política, que é a defesa intransigente do interesse nacional. É algo que nunca sujeitamos nem sujeitaremos a lógicas partidárias, a movimentações táticas ou a interesses de circunstância plasmados em posições mais ou menos conjuntas. Porque o nosso compromisso com Portugal não é o da geometria variável consoante estamos no poder ou consoante estamos na oposição. Não pertencemos definitivamente ao grupo dos que pensam que só podem ter ou aparentar ter uma postura positiva, moderada e dialogante quando estão no poder. Não obstante estarmos em total desacordo com a forma como este Governo se impôs aos portugueses, o país sabe que o Partido Social Democrata não vira as costas às suas responsabilidades. Apesar de termos visões políticas e estratégicas em muitos aspectos diametralmente opostas àquela que este Governo propõe, o país sabe que nós não baixamos os braços, não desistimos e não desertamos. Mais claros e diretos não podemos ser. De outros, o país sabe apenas que nos últimos 4 anos não ajudaram nem contribuíram para os sucessos que Portugal e os portugueses alcançaram. Agora falam de diálogo quando antes semearam o sectarismo e o partidarismo mais radical. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Deputados, o programa de governo que hoje aqui discutimos não é, já o disse, um programa escolhido pelos portugueses. Também não é o programa que o PS apresentou aos eleitores, nem tampouco a soma de todos os programas dos 5 partidos da esquerda que sustentam este 21º Governo Constitucional. Na ânsia de tentar conjugar tantas posições conjuntas, o que temos aqui, no fim de contas, é um programa desconjuntado e perigoso para o futuro de Portugal. Não nos iludamos. Este é um programa com perigos reais e evidentes para o país e para os portugueses, que põe em causa a recuperação económica e social que Portugal empreendeu nos últimos anos. Perigos que residem nas opções, mas também na pressa vertiginosa com que desejam implementar tais opções. Uma pressa negociada em nome de uma tomada esdrúxula do poder, mas inevitavelmente geradora de desequilíbrios que serão fatais para o nosso futuro coletivo. Não vamos aqui esmiuçar medida a medida deste programa do Governo. Concentremos-nos, pois, num dos seus aspectos centrais, aquele que apoia e sustenta o crescimento da economia portuguesa no incremento artificial da procura e do consumo interno. Como é possível que, depois de termos passado por tudo o que passamos, possa novamente este Governo vir insistir numa receita de efeitos fatídicos a médio e longo prazo? Uma receita que faz aumentar as importações, que desmobiliza do foco exportador a nossa máquina produtiva e afeta irremediavelmente a competitividade das nossas empresas, gerando a prazo mais desemprego. Por isso, apelamos à responsabilidade deste Governo Socialista e Comunista para não colocar em risco a trajetória de crescimento económico que Portugal está a trilhar. Ficamos ainda seriamente preocupados quando ouvimos a porta-voz de um dos partidos que apoia este Governo classificar as IPSS como sendo, e vou citar, uma rede clientelar, a propósito da participação destas instituições na prestação de cuidados de saúde às populações. É uma afirmação grave e, sobretudo, profundamente ofensiva para com todas as instituições e profissionais que nelas trabalham e que se assumiram nas últimas décadas como parceiros insubstituíveis do Estado Social e como a primeira linha avançada de uma sociedade solidária.
Para nós é claro que este é um sinal do regresso dos velhos preconceitos ideológicos contra uma sociedade livre, atuante, inconformada e empreendedora, que faz da solidariedade um dever ético e que intervém em cooperação com o poder local e central. E seriamente preocupados ficamos também com a forma como este governo socialista e comunista se propõe desvalorizar a concertação social e minar, por essa forma, o diálogo social em Portugal, em nome de uma radicalização política praticada sobre a orientação superior de quem no passado se auto-excluiu da concertação e do diálogo social, preferindo a crítica destrutiva e a rua como instrumento de ação ao trabalho na concertação social. Agravando esse receio, porque ainda hoje ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro aqui afirmar que quer ouvir a concertação social, mas decidirá independentemente da concertação social. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados, termino afirmando que é para nós claro que este Governo e este programa não podem merecer o nosso apoio. Mas este programa socialista e comunista, em nome de Portugal e dos portugueses, só pode merecer a nossa mais frontal oposição e rejeição. Disse. Muito obrigado.